Marcos capítulo 2, versículo 1, declara: chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E foram tantos os que se aglomeraram ali, que já não havia lugar nem à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Querido, querida, quero refletir com você um pouquinho na palavra, no tempo que nos é permitido agora. Jesus, ele estabeleceu uma base no seu ministério ali em Cafarnaum. Jesus, é dito que ele estava nesta ocasião em casa. Marcos, ele diz, alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum. Há uma versão que diz outra vez Jesus estava em Cafarnaum. Cafarnaum teve essa oportunidade de outra vez ter Jesus ali. E Jesus, aquele Jesus que havia vindo de Nazaré e estabeleceu residência, morada ali em Cafarnaum. Que privilégio que teve Cafarnaum de ter Jesus ali tão pertinho, ali presente na sinagoga no sábado. Quando Jesus chega em Cafarnaum, ele liberta já na sinagoga. É dito que Pedro convida ele até a sua casa. E Jesus vai à casa de Pedro. A sogra de Pedro estava doente, e ela levanta da sua enfermidade, porque assim, quando Jesus entra na casa, o problema sai. E à tardinha, muitos doentes estavam ali, e Jesus, ele fez grandes milagres, e todos ali foram socorridos por Jesus. Mas Jesus, ele não ficava sempre em Cafarnaum. Logo, logo tomava um barco, logo, logo fazia a travessia, aqueles 22 quilômetros de extensão no mar da Galileia. Ali naquelas embarcações, Jesus transitava para outros lugares, para Betsaida. Jesus logo, logo estava em outra cidade, em outra aldeia, na Decápolis, anunciando o reino de Deus ali entre os galileus, na Judéia. Até mesmo Samaria recebeu Jesus. Mas nesta ocasião, aqui diz, alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum. Isso significa que havia uma nova oportunidade para Cafarnaum ser abençoada. Havia uma nova oportunidade para alguém que não teve oportunidade de um encontro com Jesus, ter este encontro. Olha, o Senhor está te dando nesta manhã uma nova oportunidade. Ele outra vez, ele está passando na tua Cafarnaum. Mais que isso, ele está de novo na tua casa. Outra vez o Senhor, ele se faz presente no teu lar, ele se faz presente na tua vida. Ele está provendo uma nova oportunidade para você. E olha, quando as pessoas souberam, o povo de Cafarnaum e da região ficou sabendo que Jesus estava na casa, as pessoas disseram: nós temos uma outra oportunidade de estar com Jesus. E eles acorreram para a casa aonde Jesus estava, porque é dito, e soube-se que estava em casa. Jesus estava outra vez em Cafarnaum e outra vez na casa. Jesus estava presente, e quando as pessoas souberam que ele estava ali, o texto diz: ajuntaram-se, pois, muitas pessoas se juntaram, porque Jesus estava na casa. Há uma casa onde Jesus quer estar. Não é apenas na casa onde você mora, não é apenas na casa estrutural aonde você está, mas ele diz em João 14, no versículo 23, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós, quando ele diz nós, é ele e o Pai. E nós viremos até ele, e nele faremos morada. E nele faremos
o nosso lar. A presença de Deus não é apenas na casa, não é apenas no exterior, mas o desejo de Deus é muito mais que isso, é estar habitando no teu coração e na tua vida. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aproveita a oportunidade e abre a porta. Ele diz: entrarei na sua casa, eu vou sentar à mesa com ele e ele vai sentar à mesa comigo. Quando o Cafarnaum ficar sabendo da presença de Jesus, não um nem dois, mas uma pequena multidão vai correr, porque diz: ajuntaram-se, pois, muitos, e diz o texto, a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta. As pessoas se juntaram dentro da casa, a porta de entrada ficou tomada, não cabia mais ninguém, porque Jesus estava na casa, e aonde Jesus está, é gostoso a gente estar. Aonde Jesus está, é maravilhoso estar com o Senhor Jesus. Maria, irmã de Lázaro, sabia disso. Quando Jesus ia à casa de Lázaro, Marta e Maria, certa ocasião é dito que Maria sentada estava aos pés de Jesus, e ela aproveitava a presença de Jesus. Ela desenvolveu um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus, muito mais íntimo do que Marta, muito mais íntimo do que Lázaro, porque ela sentava-se aos pés de Jesus como uma aluna, como uma discípula, e cada palavra que Jesus falava, ela absorvia, ela aprendia com o Senhor Jesus. Que amizade linda esta amizade. Olha, faz esta amizade com aquele que disse: vocês me chamam de mestre e Senhor, e eu sou, mas eu vos tenho chamado de amigos. O desejo de Deus é te aproximar-te, é que você se aproxime dele. O desejo de Deus é se aproximar de você, não apenas para viver em volta de você, mas para habitar com você, junto à tua alma, junto ao teu coração, e se revelar para você de maneira profunda. As pessoas se ajuntaram aonde Jesus estava, mas sabe, a Bíblia diz que eles estavam ali, e o texto diz: e ele lhes anunciava a palavra. As pessoas se juntavam, era um culto aquele dia. Jesus era o pregador. Já imaginou você ouvir não a minha pessoa, nem o presbítero André que aqui passou, mas você ouviu o próprio Jesus pregando o evangelho? Era Jesus quem lhes anunciava a palavra. Jesus, o próprio Jesus, o maior de todos os preletores do evangelho, ele estava pregando a palavra de Deus, ele estava anunciando o reino de Deus, e as pessoas ouviam. João diz que Jesus é o verbo, no princípio era o Logos, ou seja, a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, ele estava no princípio com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Gênesis diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus: haja. Quando ele abre a boca, quando ele fala, a palavra dele não volta vazia. O profeta Isaías diz que o Senhor diz que a palavra que sair da sua boca, ela não tornará vazia, mas ela percorre a terra e ela cumpre o querer de Deus. Quando não havia nada, quando não havia nem comprimento, nem altura, nem profundidade, porque nem espaço havia, quando não havia luz, quando nada existia, a palavra diz: e disse Deus, e disse o Espírito de Deus: haja luz, e houve luz, e tudo quanto existe passou a existir. Ele criou todas as coisas, é dito na sua palavra, através da sua palavra. Deus, ele libera a palavra e ele chama a existência pelo poder da palavra. Mais que isso, declara Hebreus, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Você está sendo alcançado por esta palavra, e esta palavra é poderosa, esta palavra é verdadeira, e se você der crédito a esta palavra hoje vai mudar a tua vida. As pessoas estavam ali, as pessoas se juntaram ali. Mateus, no capítulo 22, versículo 14, ele diz: porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Havia uma coisa naquele culto que me chama a atenção, é que Jesus estava na casa, é que Jesus era o pregador, era o preletor da casa, que muitas pessoas estavam reunidas na casa, mas sabe, nada de mais especial
acontecia naquele culto. Apesar de ser Jesus o preletor, apesar de ser um dia festivo, apesar de ser uma nova oportunidade dada a Cafarnaum, nada de mais especial acontecia. Olha, a palavra vai nos mostrar que a audiência de Jesus não era apenas o povo comum, mas Lucas, no capítulo 5, no versículo 17 ao 18, Lucas vai dizendo assim, e achavam-se ali sentados. Veja quem era a audiência naquele culto: fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, Judéia e de Jerusalém. Aquilo virou um congresso, porque eles vieram até do outro estado. Veio gente da capital para ouvir Jesus falar. Estavam ali os ilustres, os maiores teólogos da época, os maiores biblistas da época, os doutores da lei estavam ali. Aqueles que conheciam os 618 mandamentos da Torá de memória, de cor, eles estavam ali ouvindo Jesus falar. Mas nada mais acontecia. Jesus estava ministrando a palavra, mas parecia que a audiência ela estava paralisada. Nada de mais especial acontecia. A palavra era liberada pelo Senhor Jesus. As pessoas ouviam a palavra, mas parece que elas não respondiam exatamente aquela palavra que elas estavam ouvindo. Era Jesus quem estava ali. Não era um pregador qualquer, mas o próprio Jesus. Hebreus 1:3 diz que ele, falando de Jesus, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando tudo que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade na altura. Sabe quem era que estava ali? A plenitude de Deus. Deus em forma de carne, o verbo estava ali. Aquele que falou e o sol acendeu. Aquele que falou e a terra foi formada. Aquele que falou e os mares foram formados. Aquele que falou e a terra brotou. Aquele que falou e os mares produziram vida. Aquele que falou e tudo passou a existir. Mas naquele dia, aquela audiência parecia que só ouvia a palavra, mas nada mais parecia acontecer. É dito que e o poder do Senhor estava com ele. Jesus estava pleno do poder, e é dito e o poder do Senhor estava com ele para curar, ou seja, para um propósito. Jesus, ele pregava a palavra que Jesus pregava tinha propósito, havia poder, a plenitude do poder de Deus estava ali, e é dito, e o poder de Deus estava com ele para curar, para operar maravilhas, para operar milagres, mas olha, nada parecia acontecer. O Salmo 103, versículo 3 diz, é ele, falando do Senhor, é ele quem perdoa todos os teus pecados e que sara todas as tuas enfermidades. Até ali ninguém tinha pedido perdão, até ali nenhum milagre havia acontecido, o poder estava ali. Eu quero dizer para você que o poder está aí bem pertinho de você, a presença do Senhor está bem presente. Ele disse, estarei convosco. O Senhor está presente, você está sendo alcançado pela palavra. Talvez o teu milagre não tenha acontecido, mas o poder de Deus está aqui, o poder de Deus está bem perto, ele é Deus de perto. A palavra do Senhor, ele diz, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não tornará para si vazia. Mas naquela audiência nada parecia acontecer. Então o texto diz, e eis que eu gosto de Marcos, porque quando Marcos escreve, e eis que, até aí tudo normal, e eis que, até aí era um culto festivo, e eis que, até aí era apenas um congresso, e eis que a audiência era ilustre, e eis que a casa estava cheia, e eis que é Jesus quem prega, e eis que é Jesus quem ministra, e eis que o verbo está falando, e eis que a palavra está sendo liberada, mas nada acontecia. Mas Marcos coloca um e eis
eis que a partir daí algo vai acontecer, a partir daí algo vai começar a mudar. A palavra que estava sendo liberada, ela começou a produzir uma mudança naquele ambiente, ela começou a preparar o ambiente. Vai preparando o teu coração, vai recebendo a palavra, vai recebendo esta palavra. É o ambiente que está sendo preparado pelo poder da palavra. O ambiente estava preparado, e quando o ambiente está preparado, aí o evangelista escreve, e eis que, e ele diz, 4 homens. E eis que algo extraordinário começou a acontecer agora. E ele diz, 4 homens. 4 homens, e esses 4 não eram como os outros. Enquanto que havia uma grande multidão de espectadores, apenas espectadores. Talvez alguém estava ali porque o pregador era famoso, alguém estava ali porque o pregador realizava muitos milagres, alguém estava ali, quem sabe, para tentar pegar o pregador em algum erro, em alguma falha teológica, que era o caso daqueles doutores da lei, fariseus e escribas. A multidão estava ali, mas era uma multidão que apenas tinha expectativas, era uma multidão que não o conhecia, uma multidão que não tinha intimidade nem relacionamento com ele, era uma multidão de curiosos. Mas eis que, e aí chegam 4 homens. Esses 4 me parecem, eles são diferentes. Esses 4 me parecem, eles têm uma diferença em relação à multidão, porque quando aqueles 4 chegam, o culto muda. Quando aqueles 4 chegam, o ambiente vai sendo mudado. Quando aqueles 4 chegam, o poder que estava no Senhor Jesus em Cafarnaum, ele costumava estar no meio das multidões. As multidões se juntavam em volta de Jesus em Cafarnaum. Mas sabe, muitos queriam tocar em Jesus. Muitos queriam, se fosse hoje, queriam tirar foto do lado de Jesus. Queriam postar na rede social uma foto do lado de Jesus. Certa feita, ele está andando no meio da multidão, porque Jairo, o príncipe da sinagoga, veio até ele e pediu socorro. E ele indo à casa de Jairo, a multidão o acompanhava, a multidão queria onde ele queria estar, aonde ele estava. Mas de repente ele para e ele diz, quem me tocou? E ninguém entende essa pergunta, porque alguém diz, Senhor, como é que o Senhor pergunta quem te tocou? Tem uma multidão aqui, é tanta gente que te toca, é tanta gente que quer estar perto do Senhor, o Senhor é tão famoso, é tanta gente que quer estar do teu lado, e o Senhor pergunta, quem me tocou? Mas ele diz, alguém me tocou de maneira diferente. Alguém aqui nessa multidão é diferente dos espectadores. Alguém me tocou porque eu sei, de uma maneira muito especial, porque de mim saiu virtude, de mim foi liberado o poder, a plenitude do poder estava em Jesus. Mas é preciso tocar no Senhor Jesus de uma maneira diferente. Não basta ser um espectador, é preciso buscar. A palavra diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, de uma maneira diferente. Esses 4 amigos, eles me ensinam algumas coisas que eu quero dividir brevemente com você. Esses 4 amigos que chegaram, eles eram diferentes, mas o evangelista Lucas, Marcos não conta o nome deles, Mateus também não diz o nome deles, Lucas não fala o nome deles, e a gente fica sem saber o nome desses 4 que chegaram naquele culto. Mas eu quero conjecturar com você, que não tendo o nome deles, mas eu percebo que eles tinham 4 coisas muito importantes. Aqueles 4 que chegaram, aqueles 4 que provocaram uma mudança naquele ambiente, eles tinham 4 coisas que me chamam a atenção, que eu preciso ter e que você precisa ter, que a igreja precisa ter e que o mundo precisa ter para ter um real encontro com Deus. Sabe, a primeira coisa que eu percebo naqueles 4 é que aqueles 4 que chegaram ali, eles tinham algo muito especial, eles tinham fé. Eles tinham fé. Eles não foram ali porque Jesus era famoso. Eles não foram ali porque Jesus operava apenas milagres. Eles não foram ali porque Jesus falava como jamais alguém falou antes de Jesus. Como disse Pedro, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Eles estavam ali muito mais porque o discurso era belo. Eles estavam ali muito mais porque Jesus, ele era ilustre naquele país. Eles não estavam ali pela fama de Jesus, mas eles estavam ali porque eles
criam no Senhor Jesus, eles tinham fé no Senhor Jesus. E a fé, diz Hebreus 11, primeiro, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é a convicção daquilo que o olho não pode ver. A fé, ela nos faz crer que aquilo que existe pode ser visto e tocado, foi criado a partir daquilo que não se pode ver. E a palavra diz que sem fé, aí sim é impossível agradar a Deus, porque Deus espera, Jesus espera que aquele que no meio da multidão dele se aproxima tenha fé. Creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Creia que Deus quer te abençoar. Creia que Deus quer mudar a tua história. Creia que Deus tem poder para te libertar. Creia que Ele tem poder para te salvar. Creia que Ele tem poder para abençoar a tua família, para mudar o lugar e a circunstância que você vive. Jesus, Ele não é o grande eu era. Jesus é o grande eu sou. Jesus não é apenas um pregador famoso. Não é um guru, nem um filósofo. Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus. Jesus, Ele é a salvação de Deus. O profeta Isaías escreve: porque um filho nos nasceu, e o principado está sobre ele, e o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Se você entender quem é Jesus e crê em Jesus, vai ter mudança no meio da multidão, vai ter mudança na casa, vai ter mudança na tua história, vai ter mudança na tua vida. Então a primeira característica que eles tinham fé. E eu vou dizer que o nome deles era o fé. Eu vou nomeá-los, já que com a liberdade de pregador, eu faço a conjectura que eu posso chamar um deles tinha uma grande fé, ou os 4 tinham muita fé, e eles estavam ali na presença do Senhor. A segunda característica que eu percebo naqueles 4 que chegaram naquele culto e que mudou o ambiente, é que eles além de fé, eles tinham esperança. Eles tinham uma grande esperança, não eram curiosos, mas eles foram àquele culto com uma esperança no coração. O Salmo 40 primeiro diz: esperei. Quanto tempo você tem esperado? E o que você tem esperado? Esperei com paciência no Senhor. Eu esperei no Senhor, eu me voltei para o Senhor e eu esperei nas suas promessas. Eu confiei no seu amor por mim, eu confiei no seu cuidado pela minha vida, ainda que a vista me trouxesse notícias negativas, ainda que o momento que eu possa estar vivendo seja um momento de adversidade, mas eu confio no Senhor e por isso eu espero no Senhor. Esperei, diz o salmista, esperei com paciência, esperei disposto a aguardar em Deus, a aguardar o seu agir, a aguardar o seu tempo sobre a minha vida, a aguardar a sua soberania sobre a minha vida. Esperei com paciência. O tempo não é meu, o tempo é de Deus. Eu gosto de Jó. Quando tiram tudo de Jó, a esperança de Jó não é levada, mas ele diz: o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, ele não esperava em Deus apenas nesta vida, como diz a palavra. Se esperarmos em Deus apenas nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Jó, ele disse: ele deu e ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele tinha uma esperança viva em Deus. Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim. O Deus Altíssimo, ninguém está acima de Deus. É dito que Ele senta no alto e sublime trono. Quem é como o Senhor? Mas sendo tão grande e poderoso, Ele se inclina para ver o que se passa na terra. Ele diz: esperei com paciência no Senhor. E o que é que o Senhor fez? Diante daquela espera que confia, diante daquela espera que tem uma viva esperança nele, Ele se inclinou para mim. Oh, aleluia. Creia num Deus que se inclina para você. Ele se inclinou para mim. E a palavra diz: e Ele ouviu. Deus ouve. Ele ouviu o meu clamor. Eu entendo e faço a conjectura que quando Deus se inclina, é porque Ele coloca o ouvido dele bem pertinho da boca daquele que geme, bem pertinho da boca daquele que ora, bem pertinho da boca daquele que espera, bem pertinho da boca daquele que confia, bem pertinho da boca daquele que pede, busca e bate. Eu esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e Ele ouviu o meu clamor. Eles tinham esperança. E eu percebo uma outra coisa, que além de fé,
e esperança. Aqueles 4 homens eram diferenciados porque eles tinham um amor no coração. A forma como eles chegam no culto revela isso. Eles tinham um amor no coração, e o amor é dito que ele sofre, o amor espera, o amor não procura os seus próprios interesses, o amor não se ufana, não. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Oh glória, eles tinham Deus na vida deles. A palavra revela que Deus é amor, que Deus amou o mundo de tal forma e maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele, toda aquela que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O Salmo 91 diz: porque a mim se agarrou, porque a mim se abraçou com amor. O amor, diz Colossenses, é o elo da perfeição. Você está passando por crise, você está passando pela noite escura, você está passando pelo baú de Jaboque, um inimigo te cerca, o inimigo te envolve, te abraça com o Senhor, te apega a Ele com amor. A palavra diz que Jacó se agarrou com o Senhor, e eu imagino que como Jacó estava muito cansado, a coxa ferida, ele se agarrou no Senhor, e ele se escorou no Senhor, ele desceu e segurou aqui no Senhor, ele descansou naquele abraço, porque a mim se apegou com amor, eu livrá-lo-ei, está escrito, e o glorificarei, porque creu no meu nome. Ame ao Senhor. Eles amavam o Senhor Jesus, e eu entendo que eles tinham uma outra coisa que provocou mudança naquele ambiente. Eles tinham perseverança. Eles não iam desistir, acontecesse o que acontecesse, Jesus estivesse inacessível como estivesse, a multidão fosse densa como fosse, a dificuldade de chegar até Jesus podia ser grande, podia ser enorme, mas eles tinham perseverança, e eles diziam no coração assim: hoje Jesus muda, hoje Jesus vai operar um grande milagre, hoje este nosso amigo que jaz nesta paralisia, hoje este nosso amigo que não tem mais esperança, esse nosso amigo que foi feito para andar e não anda, esse nosso amigo que foi criado para correr e não corre, para trabalhar e não trabalha, para viver uma vida abundante, mas não tem vida abundante. Mas aqueles 4, o fé, o esperança, o amor e o perseverança, eles diziam: hoje tem mudança porque Jesus está na casa, hoje tem mudança porque outra vez Jesus está em Cafarnaum, outra vez Jesus está em casa, e outra vez esse paralítico não teve oportunidade. Esse paralítico, quando ele passou pela sinagoga, não podia estar lá para receber milagre. Quando Jesus foi à casa de Pedro, não tinha ninguém que levasse esse paralítico até a casa de Pedro aquele dia, para ele ser alcançado pelo milagre. Quando Jesus passou junto com Jairo e a mulher do fluxo de sangue no meio da multidão, ele não podia acompanhar a multidão. Mas hoje tem oportunidade, há uma outra oportunidade. Jesus está na tua Cafarnaum, Ele está te dando hoje uma nova oportunidade. Exercita a tua fé, a tua esperança e o teu amor e a tua perseverança hoje no Senhor, porque o Senhor, Ele vai mudar a tua história hoje, Ele muda a tua vida hoje, Ele muda o teu casamento hoje, Ele muda a tua família hoje. Esses 4 provocaram um milagre. Oh querido, querida, vem à presença de Jesus como aqueles 4 nessa hora. Vem até o Senhor neste momento, nesta hora. Rompa com a dificuldade, rompa com... Eu não tenho fé, então Senhor, peça assim, diga assim: Senhor, aumenta a minha fé agora, amplifica a minha fé agora. Eu já não tenho esperança, diga: Senhor, gera em mim a esperança do teu Espírito. Coloca em minha esperança em Ti. Não confio em carros nem em cavaleiros, mas eu confio no Senhor. Gera em mim esta esperança. Eu não conheço a Deus, eu sei que Ele me ama, mas eu não consigo amar a Deus a ponto de entregar a minha vida a Ele. Pede ao Senhor: Senhor, gera em mim este amor. Eu tenho andado com o Senhor, mas eu tenho vacilado, eu tenho olhado para trás, eu tenho desistido tantas vezes. Pede ao Senhor perseverança. E vai ter mudança na tua maneira de andar com Ele, na tua maneira de estar na presença dEle. E você que tem estado paralítico espiritual, o Senhor manda te dizer: neste dia Ele está arrancando o peso dos teus pecados, e neste dia Ele está resolvendo a tua paralisia.
te levanta, toma a tua maca, te levanta, toma o problema, esse problema que tem te prendido, te asfixiado, e anda, e anda, e anda, e anda, recebe a palavra e viva esta palavra com Deus. E neste encerramento, eu quero te convidar a fazer uma entrega da tua vida ao Senhor Jesus. Assim como aqueles 4 foram até Jesus, assim como aqueles 4 olhavam em Jesus e viam não apenas um carpinteiro, mas viam em Jesus o Senhor e o Salvador. Que os teus olhos espirituais sejam abertos e venha para Jesus agora. Venha até o Senhor, escreva: eu quero Jesus, eu quero andar com o Senhor, eu quero viver com o Senhor, eu quero morar na casa do Senhor. Como diz o salmista, e viverei e habitarei na casa do Senhor por dias que não tem fim. Aonde o pardal canta aqui, ó. O pardal encontrou casa e a andorinha nenhum para si. Tem lugar para você na mesa, tem lugar para você na casa. Abra a porta do coração e diga: entra, Senhor Jesus. Quero orar por você nesta hora. Pai querido e santo, eu te louvo, Pai. Oh, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estar com o teu povo, Senhor. Ah, Pai querido, neste ambiente, neste lugar, cultuando e adorando a Ti nesta manhã, Pai Santo. Eu te louvo, ó Senhor, pelas vidas que já te confessaram como o Senhor e como o Salvador, pela palavra que me antecedeu e foi ministrada. Ah, Santo de Israel, mas alguém, Senhor, alguém ainda é visitado nesta hora, alguém ainda é alcançado nesta hora, alguém, Senhor, que está no meio da multidão, mas no meio da multidão, Senhor, recebeu a fé, a esperança, o amor e persevera comigo agora nesta oração. Senhor, contempla agora a sua vida, aquilo que o prende, Senhor, desata agora. Oh glória, Pai amado, essa enfermidade que o oprime, arranca ela agora. Senhor da glória, o teu poder está aqui, poderoso tu és, todo o poder e toda a autoridade pertence a ti. Esse oprimido pelo vício, arranca ele do vício agora. Senhor da glória, este crente, papai, que anda no teu caminho, mas tem vacilado, tem olhado para o lado, tem olhado para trás, ó Senhor, está desanimado na caminhada. Renova agora as suas forças, Senhor, enche ele com a fé, com a esperança, com o amor, com a perseverança para ser fiel até o fim, e receber a coroa da vida, a coroa da vitória. Senhor, contempla o teu povo nesta hora, em nome de Jesus, no meio da multidão, papai, aonde houver alguém como aqueles 4, estende tua mão poderosa agora. Libera a tua virtude agora, Pai querido. Ah, Senhor, que visita Cafarnaum do aflito, que visita Cafarnaum do oprimido agora. Opera o milagre nesta casa, opera o milagre neste casamento e nesta família, em nome de Jesus.